Almeida, obrigada por nos ter concedido este tempo para falarmos da comunicação e do futuro, e se calhar nada melhor do que este esquema em que nós estamos a fazer esta entrevista para lhe fazer a primeira pergunta, que é: nunca nos últimos tempos houve tantas comunicações remotas. Acha que nós estamos a caminhar para um mundo mais ligado ou mais distante? Eu diria que estamos a caminhar para um mundo mais ligado há 20 ou 25 anos. É uma tendência da sociedade, tem sido um dos pilares fundamentais da globalização, tem sido um motor de criação de riqueza e de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estão a crescer as comunicações remotas, eu diria que sim, e diria que isso é muito positivo, porque à medida que aproximamos pessoas, sabemos da história que isso é um catalisador e um acelerador de inovação, de criatividade, de investigação, de progresso. Na altura do confinamento, porque de repente tivemos as pessoas a sair das empresas, dos escritórios, das escolas e a irem para casa, acompanhado de um crescimento muito grande do tráfego, mas essencialmente de uma alteração do perfil. Isso foi um desafio enorme. Mas é com muito orgulho que, no nosso caso, em particular nós demos uma resposta perfeita. Temos a noção, apesar disso não ter sido, ou não ser muito destacado pelas pessoas porque acham que já faz parte da vida delas, temos a noção que tivemos um contributo fundamental para que a pandemia tivesse um impacto, desde logo económico, muito menor do que teria tido sem comunicações, mas também social. Imaginemos o que é que seria esta pandemia há uns anos atrás sem comunicações, ou se as comunicações tivessem falhado. Um dia saberemos o que efeitos é que isso teria, por exemplo, na economia, quando nenhum negócio se pudesse ser feito à distância. Nós ligamos centros de testagem, ligamos hospitais de campanha, ligamos novas alas de hospitais, e essencialmente ligamos milhares e milhares de trabalhadores às suas empresas de forma segura. Isso permitiu que a sociedade funcionasse. E depois o óbvio, não é, que as pessoas foram para casa e mesmo que não estivessem a trabalhar ou não estivessem a estudar, tinham acesso ao entretenimento. O aumento da procura compensou a diminuição de alguns negócios que falharam e que vão falhar e que não vão voltar? No nosso caso das comunicações, claramente não. Repara, a mobilidade, nós perdemos tráfego e receitas em mobilidade, nacional e internacional com o roaming. Internacional, sim. A suspensão dos eventos desportivos teve um impacto, nomeadamente nas receitas de canais desportivos premium. É evidente que não é o crescimento do tráfego em casa, foi o único que cresceu. Esse, como sabem, pelo menos nós, no nosso caso, e penso que em Portugal não há nenhum caso de nenhum tarifário que seja indexado ao volume de tráfego que as pessoas fazem em casa. E, portanto, nós não tivemos nenhuma receita a crescer e tivemos várias a desaparecer. E, desde logo, no apoio que demos às empresas e às famílias incapazes de suportar as despesas nesta altura, e nós mantivemos os serviços. No que diz respeito à televisão, no formato que nós a conhecemos, portanto, o formato linear, não creio que tenha qualquer impacto naquilo que já eram tendências anteriores, nem creio que acelere qualquer tipo. Não vai acelerar? No caso da televisão linear, eu penso que não. Acho que, do ponto de vista do entretenimento, há outros fenómenos que claramente aceleraram de forma, se calhar, irrecuperável em alguns casos. Eu estava há pouco a falar dos cinemas, que este contexto fez com que muito mais pessoas subscrevessem serviços tipo Netflix. Os cinemas estão fechados, estiveram fechados, aliás, agora estão abertos, mas não há filmes, e portanto aí pode ser que haja uma alteração estrutural. Qual é que acha que são os maiores desafios das telecomunicações nos próximos tempos? Está aqui um grande desafio no reforço da capacidade, no reforço da resiliência, no reforço da segurança. Também há um grande desafio de inovação tecnológica. É conhecida a vaga que aí vem com o 5G. O 5G sozinho não fará a economia digital, mas não ter 5G é condição para não existir sequer economia digital amanhã. O 5G é um pilar crítico da transição digital, é um pilar crítico daquilo que será a economia digital da manhã, da sociedade hiperconectada. A conversa que este país devia ter neste momento era esta importância do 5G, como é que as empresas podem usufruir do 5G para fazer o salto tecnológico, como é que elas podem ficar mais competitivas, que novos modelos de negócio é que podemos criar com o 5G. Portanto, isto era o que nós devíamos estar a discutir. É difícil imaginar que amanhã, seja o que for que nós estamos a produzir, pode ser agrícola ou industrial, que não vá ter uma componente 5G. Mas sabemos que cada vez mais, no mundo global, as empresas têm que ter escala. A Europa é muito contrária, já nem falo de Portugal, é muito contrária à escala. Portanto, tem regras de concorrência que
torna muito difícil que as empresas europeias atinjam a escala que podem atingir as empresas americanas ou as empresas asiáticas. A privacidade não é uma espécie de poder que nós temos e que não devíamos alijá-lo com tanta facilidade? Defendo bastante a privacidade. A questão é onde se põem as fronteiras e onde se põem as restrições. Há bocado estávamos a falar de 5G. O 5G, enquanto tecnologia, faz parte de uma das tecnologias que vai permitir a explosão digital que aí vem. Outra é a inteligência artificial, ou a capacidade de processar enormes quantidades de dados. Aliás, há quem diga que os dados são o novo petróleo. Se não existirem dados, não há economia digital. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Eu estou muito otimista em relação ao futuro, em relação ao que a tecnologia pode dar ao futuro, em relação à capacidade das novas gerações a aproveitarem essas tecnologias em nome do desenvolvimento económico e social, porque acho que esta situação de pandemia, aquilo que já está a demonstrar, é uma tentação muito maior do Estado se envolver para lá daquilo que eram as fronteiras habituais. Não, eu acho que o Estado tem que apoiar alguns setores, não tem é que se meter em todos, nomeadamente aqueles que não precisam. Vamos voltar ao tema do 5G ou das comunicações. Estamos a falar de um setor que, apesar da crise, não precisa de ajudas do Estado. É caso para dizer, a única coisa que precisa é deixem-nos trabalhar. Portanto, é um excelente exemplo de uma área onde não é preciso o envolvimento do Estado, onde o Estado se está a tentar envolver e onde esse envolvimento do Estado só pode ter resultados negativos. Veja-se, por exemplo, eu sei que não vai vingar essas moções, mas há moções apresentadas recentemente por partidos políticos que defendem que, em relação ao 5G, todo o espectro seja atribuído a um único operador, propriedade do Estado. E penso que não estamos mal, graças a dois mais um efeito. O facto de termos infraestruturas únicas na Europa, que obviamente permitem a utilização de forma avançada e desenvolvimento de serviços digitais, e o facto independentemente de poder ser objeto de críticas, temos um ensino competente. Portanto, nós temos muitas empresas a fazer investimento em Portugal na área digital, aproveitando, por um lado, esses recursos bem formados, por outro, as infraestruturas e os serviços desenvolvidos. Se tivesse que voltar hoje a 20 anos para trás, que caminho escolhia para a sua vida? Estava a fazer o que está hoje? Estaria numa startup? Teria o que acha que podia ter mudado? A vários momentos desses 20 anos as coisas chegaram a uma interseção, a um cruzamento que podiam ter ido noutra direção, não foram, foram nesta. Não me arrependo de nada do que fiz, não creio também que me arrependa de alguma coisa que não fiz ou deixei de fazer. E daqui a 20 anos, que é os anos que a ACEPI faz este ano, como é que vê a nós? Eu começo por responder assim. Há um estudo dos anos 80, meados dos anos 80, elaborado na altura ainda nem era Portugal Telecom, era para aí TLP ou qualquer coisa. Houve um grande estudo sobre o futuro das telecomunicações e nesse estudo chegou-se à conclusão que o grande serviço para o futuro eram videochamadas a partir de casa e que as telecomunicações móveis, no máximo em Portugal, eram um mercado para 30 mil pessoas e não tinha mais dimensão que isso. Isto foi 85, 86 por aí. E, portanto, não foi preciso esperar 20 anos para ver que isso estava tudo profundamente errado. Ora, eu não vou correr esse risco, porque garantidamente não sei o que é que vai acontecer daqui a 20 anos. Aquilo que gostava que a nós tivesse é o mesmo tipo de papel central que tem hoje na sociedade e na economia portuguesa. Esta pandemia tornou isso muito claro, mas no pré-pandemia e no pós-pandemia também continuará a ser assim. Não sei com que tecnologias, exatamente com que papel, com que infraestrutura, mas certamente a ter um papel central na sociedade e a construir, voltando ao tema da responsabilidade social, o facto de ter um contributo, criando valor económico, porque é uma empresa, mas tendo um contributo para a sociedade e uma centralidade, e eu acho que isso é que é atrativo naquilo que nós fazemos ou naquilo que eu faço, é nós termos, enquanto empresa, esta centralidade para a sociedade. E essa não diminuiu com a pandemia, pelo contrário. Obrigada por esta entrevista à distância e obrigada pelo seu tempo e pelas suas ideias. Obrigado, até à próxima.